Então vamos lá. Boa noite a todos. Aqui quem fala é Renê Scalera Santos Neto, coordenador do Comitê da História da Nefrologia da Sociedade Brasileira de Nefrologia. E hoje, no dia 18 de fevereiro de 2025, temos o grande prazer de receber aqui o Dr. Abrão Salomão, um dos baluartes, um grande mestre da nefrologia brasileira, da nefrologia mineira. E teremos aqui uma bancada de altíssimo gabarito e qualidade para a gente poder bater um papo bacana aqui com o doutor Abraão, para que a gente possa, que ele possa contar algumas histórias da sua vida, da sua trajetória profissional. Então, o doutor Sebastião Ferreira já está aqui para comandar para a nossa bancada. Doutor Estênio Freitas, representando aqui o Comitê de Jovens Nefrologistas, ele que também é mineiro. Doutor Edson Souza, né, nosso querido Edson da creatinina, que é talvez aí o nosso grande incentivador aí da preservação da história da nefrologia brasileira. Doutor Renato, meu amigo, doutor Renato Medeiros, presidente da Sociedade Mineira de Nefrologia, atual diretor de defesa profissional, Departamento de Defesa Profissional da Sociedade Brasileira de Nefrologia, e o doutor Fernando das Mercedes, que vai acompanhar o doutor Abraão na entrevista, que é o membro do Departamento de Diálise da SBN. Então, todos esses profissionais estarão aqui conversando com o doutor Abraão para que que ele possa contar um pouquinho da sua trajetória. Então, passo aqui a palavra ao meu amigo Sebastião para que ele possa dar seguimento à entrevista. Boa noite, Abrão. Boa noite, colegas. E para nós, e em nome da Sociedade Brasileira de Nefrologia, hoje é um dia bastante importante, porque, como o Renê disse, nós estamos entrevistando um dos pioneiros da nefrologia aqui no Brasil, principalmente em Minas. E para nós, Abrão, é uma honra e uma satisfação poder conversar com você. E eu gostaria de iniciar essas perguntas pedindo para você contar um pouco sobre a, como, onde você nasceu, como, da onde seus pais são, seus irmãos, como é que apareceu esse sentimento de fazer inicialmente medicina. Sebastião, boa noite. Boa noite aos colegas que estão presentes entrevistando. Respondendo à sua primeira pergunta, o meu pai nasceu numa transferência da Síria para o Brasil. Dizem que ele nasceu no porão do navio. Mas ele chegando no Brasil, uma família extremamente pobre, lutou muito para conseguir fazê-lo formar em medicina. E ele se dedicou ao estudo da lepra. Ele, aliás, não gostava de ser chamado de dermatologista. Ele gostava de ser chamado de leprologista. Lepra, naquele tempo, era uma coisa muito importante. Hoje, o prédio central deles, ali na Praça da Santa Casa, é o prédio construído pelos leprólogos da época. Doutor Orestes Diniz, doutor Zé Mariano, doutor Abraão. E, de alguma maneira, ele me incentivou a fazer medicina. Não especificamente doenças renais, mas medicina como um todo. A tendência a fazer especialidade decorreu da vivência que a gente teve com os pacientes urológicos na Santa Casa. Gradualmente, a gente teve a ideia de que isso podia ser derivado um pouco para a área de nefrologia e não só de cirurgia, porque era só a clínica urológica que prevalecia, tanto na Santa Casa como no Hospital das Clínicas. E eu resolvi ir para São Paulo para ficar um ano com o doutor Magaldi, no serviço da primeira clínica médica do professor Luiz Wender de Decour. Naquele tempo não tinha residência, mas eu fui o paciente, o aluno dele, durante o ano de 1965, 66. Abrão, e tua mãe, seus irmãos, que história você tem para contar aí dessa época da sua infância e da sua adolescência? Como é que foi isso? Foi em Belo Horizonte mesmo? Tudo em Belo Horizonte? Isso foi em Belo Horizonte. A minha mãe era do Cerro, terra da produção do queijo.
Ela era filha de um juiz, Félix Generoso, que se tornou desembargador. E quando ele se tornou desembargador, ele mudou do Cerro para Belo Horizonte. Com isso veio a família inteira. E a minha mãe acabou conhecendo o meu pai e se casaram. Todas as filhas do Félix Generoso acabaram se casando em Belo Horizonte. E era uma família curiosa, porque tinha um dinamarquês que veio implantar linha de bondes em Belo Horizonte, acabou se apaixonando com a irmã da Zoé, que é a minha mãe, Lutz, e se casou com ela. E eu fui criado como qualquer criança brasileira da época, jogando bola na rua, fazendo grupo escolar Barão do Rio Branco, tradicional escola de primeiros, de primeiros livros, né, em Belo Horizonte, mas não foi uma adolescência, daí a adolescência, não houve nada de muito peculiar, não. Até que eu resolvi fazer medicina, eu fui bom aluno, não tive muita dificuldade em ser aprovado em vestibular. Fiz um curso de medicina que me satisfez muito. Eu era o primeiro aluno da turma, tive Que ano, 4 filhos, e que ano você nasceu, o Abrão? em 1938. Eu tenho 86 anos. Ah, É um bocado de idade, né, Sebastião? isso é bom, isso é bom, isso é bom. Quero chegar também aí. Abrão, você estava falando dos seus filhos. 4 filhos. Uma é médica, Daniela, está em Brasília, conhece bem o estênio de Brasília, não o estênio daqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais, mas o estênio de Brasília. A Eh, Daniela ocupou, inclusive, o cargo que eu, durante 2 anos, ocupei no SNT. Ela, curiosamente, também por ser nefrologista, ocupou esse cargo também há alguns anos. Então, uma é médica, uma outra é bióloga, o terceiro é um bancário que trabalha tem altas funções no Banco do Brasil, e o menor dele é um mexe com tecnologia de informação, mas de uma maneira extremamente sofisticada. Trabalha para 2 empresas de grande porte, Rafael, inclusive a Magnesita o leva todo ano para uma reunião em Brasília, perdão, em Viena. Em Viena reúnem-se o pessoal da tecnologia de informação da Magnesita, e ele vai todo ano lá. Essa é a família, 4 filhos, uma mãe que faleceu de um pós-operatório de retirada de câncer de intestino grosso, Quem? Quem faleceu? Não escutei. Não minha ouvi. mãe, Ah, sim. casada com o doutor Abraão, meu pai, né? Pô, Meu pai é. faleceu antes dela, Entendi. também de intestino. Certo. E faleceram já com muita idade? Já todos os dois acima de 70 anos, Ah, correto. os dois. Abrão, vou passar então para o Estênio de Minas. O Sim, Estênio de Minas esse é continuar capaz de nós. Doutor passando as Brown, perguntas. doutor Brown, vocês estão me ouvindo bem, gente? O áudio tá legal, né? Tá Muito muito bem. bom. Quando eu recebi o convite, doutor Brown, para participar dessa entrevista aqui com o senhor, eu fiquei muito feliz, por um motivo que eu tive 2 preceptores na residência médica, eu fiz residência em Divinópolis. Então, o senhor vai conhecer muito bem 2 alunos do senhor, doutor Sérgio e o doutor Yoshimi. E eles sempre falaram muito do senhor com um carinho muito grande. Então, fiquei muito feliz, muito honrado de estar participando aqui. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Durante a residência médica em nefrologia, houve algum momento que foi muito marcante e fez o senhor refletir e ter certeza de ter feito a escolha certa, de estar no caminho certo? Aconteceram muitas coisas importantes, né? Das quais a fundação do MG Transplantes, que eu fui o fundador, lutei muito na Secretaria de Saúde para conseguir que eles me dessem material humano para fundar o MG Transplante. O que mais me entusiasmou ainda com a nefrologia, os residentes com os quais a gente convivia,
cerca de 10 a 12 por ano, que eram ótimos alunos. O Sérgio é um dos inesquecíveis residentes que eu tive. Tem outros igualmente extremamente bem dotados, Dr. João Milton, Dr. Lúcio Silva, doutora Mitico, uma série de pessoas que a gente não pode nem querer citar porque vai esquecer um monte. Mas a visão assim voltada para a nefrologia foi basicamente por causa do transplante renal, que me fez inclusive ir para os Estados Unidos fazer uma pós-graduação na UCLA, visando trazer e aprimorar para Belo Horizonte a época dos transplantes renais, não só com doadores vivos, mas com doadores cadavéricos. Então, eu te diria com toda realidade, eu nunca me arrependi de ter escolhido fazer nefrologia, e, pelo contrário, me orgulho muito das façanhas que eu consegui fazendo essa especialidade e tendo colegas tão brilhantes como são hoje e que formaram-se comigo na residência. Muito bom. Abraão, e você é meio assim, você andava com a gente na hipertensão arterial. Então, eu sempre estava lá nas minhas, de repente você some e aparece no transplante. E daí que você continua do transplante para valer. O que que Mas, foi? Como é que foi essa mas eu, guinada no carro aí? Porque mas eu adorava hipertensão. Eu publiquei uma série de artigos, eu adorava hipertensão. Eu dava aula em Minas Gerais para tudo quanto é lado. Os congressos de nefrologia eu sempre tinha algum temazinho relacionado com hipertensão. Mas quando eu comecei a fazer transplante, abrandou-se o amor que eu tinha pela hipertensão, mas eu continuei firme, estudando hipertensão o tempo todo. Um colega de vocês, o Fernando Mercedes, que está aqui ao meu lado, sabe disso porque eu já tive a oportunidade de transferir para ele alguns conhecimentos que eu adquiri com o tempo na área de nefrologia e hipertensão. Fernando hoje é uma sumidade na área e a gente teve o prazer de conhecê-lo no início da residência ou depois que de residente, de pós-graduação. Foi uma pessoa que também grudou muito na hipertensão. muito bom. Edson, Sim, muito obrigado. Doutor Abrão, eu queria dizer da minha satisfação, da minha honra de É estar muito bom. aqui entrevistando o senhor. Como eu aprendi com a doutora Elizabeth Dias, que é uma frase conhecida, né? Que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? E o senhor me deu exemplo durante muitos anos que eu tive convívio com o senhor na nos congressos de nefrologia, né? O senhor sempre muito gentil, muito educado, muito prestativo, muito competente. Suas aulas sempre foram brilhantes. E o senhor me deu um exemplo de homem, né? De profissional, de professor. E eu sempre tenho curiosidade, estava vendo a sua história. O senhor se formou em 64, certo? Sim, Sim. E a fístula arteriovenosa ela chegou em 65. Como é que foram as sim. suas primeiras diálises, suas primeiras experiências com diálise, como foram? Conta para gente. Dramáticas, com fístula de Scribner, né? A gente perdia uma artéria para fazer uma diálise, porque a artéria era puncionada pelo cirurgião vascular, a diálise era feita no tancão, de hora em hora a gente tinha que parar para mudar a composição do banho, mas era uma dramaticidade sem fim. Era uma noite de trabalho insano. Juntava nisso urologistas, cirurgiões vasculares, nefrologistas, basicamente eu e o doutor Eduardo Távora, que do tempo todo nos acompanhou nessa jornada. Mas foi uma parada federal. Começar a diálise com fístula de Scribner não era fácil. E era muito triste saber que o doente ia perder um vaso importante para fazer uma diálise. Exatamente. Se ele não se recuperasse, se ele se recuperasse, ele ia ficar com uma lesão isquêmica definitiva em alguma parte dos membros. E tinha peritoneal também, né? Paralelamente? Exatamente. A peritoneal, inclusive, a gente fazia com mais facilidade. Os Isso. hospitais nos davam condições de fazê-la com mais facilidade,
A gente tinha o apoio de enfermeiras, de médicos de outras especialidades, mas a peritoneal foi muito interessante. Eu posso te contar uma historinha da peritoneal, rápida? Prazer, prazer para mim. Eu tratava do diretor de um hospital de cardiologia que tinha no centro de Belo Horizonte, cujo nome era Prontocor. O pai do diretor do Prontocor, cujo nome era Renato Miari, o pai dele tinha insuficiência renal. E eu tratava ele com diálise peritoneal da seguinte maneira: de 15 em 15 dias ele acumulava uma quantidade de líquido tal que eu botava ele no hospital e drenava durante umas 24 horas fazendo diálise. Tinha embora, estava alto e ia para casa. Até que um dia o filho dele, o Renato, falou comigo, falou, Abraão, você não quer abrir uma parte de diálise no pronto-socorro? Então, você está cuidando do meu pai há tanto tempo, de maneira assim, tão difícil, tanto, eu te dou o pessoal todo, te dou a sala, te dou tudo. E nós começamos a fazer diálise peritoneal em outros serviços de Belo Horizonte. Eu diria que foi o prenúncio da diálise em Belo Horizonte e o início da hemodiálise, definitivamente. Acho que você conhece Maravilha. algumas das pessoas envolvidas. Doutor Valério Ladeira Rodrigues, Sim, doutora Gonçalves dos Santos, doutora Aparecida, doutor Eduardo Távora. sim. Esse grupo todo participou das primeiras investidas nossas já em hemodiálise. Então, eu queria aproveitar, queria lhe agradecer publicamente. O senhor estendeu a vida de uma prima minha, esposa de um cardiologista aí de Belo Horizonte. Ela começou fazendo hemodiálise, fazia muita hipotensão, e um dia o senhor ofereceu para ela a diálise peritoneal, já era CAPD, e ela disse assim: se tivesse me oferecido antes, eu teria escolhido a CAPD, né? O senhor estendeu a vida dela mais 5, 6 anos. Muito Mas é obrigado. bom. Fico feliz em saber, Edson. Brão, e como é que foi essa sua amizade? Como é que começou essa sua amizade com o Távora? Vocês foram muito próximos, né? Onde tinha um, estava outro. Como é É, que mas eu tinha razão. aconteceu essas coisas? Quando eu fui para São Paulo e fiquei lá no serviço do Decur com o professor Magaldi, ele falava comigo, quando você voltar para Belo Horizonte, você vai procurar um rapaz que teve 3 meses aqui comigo e eu gostei muito dele, doutor Eduardo Távora. Belo Horizonte não tinha mais nenhum nefrologista. Eu fiquei lá um ano e quando eu voltei para Belo Horizonte, eu procurei saber quem era o Eduardo, onde é que ele andava. E me deparei com o Eduardo no Hospital Felício Roxo, que é um grande hospital de Belo Horizonte, tentando fazer uma diálise peritoneal com uma falta de jeito absoluta. Eu apresentei a ele, falei, doutor Eduardo, eu estou procurando o senhor por indicação do doutor Magaldi, queria saber se daqui por diante a gente pode trabalhar juntos. E ele achou a ideia ótima. E ele realmente precisava de um colega para ajudá-lo. E a gente teve uma amizade eterna, né? Nós fomos amigos até o desenlace dele. Mas foi um amigo eterno que eu tive, em publicações, em trabalhos médicos, em conferências, em diversas coisas. Na formação de residentes no Felício Roxo, o doutor Fernando Lucas é uma prova inequívoca da qualidade do Eduardo. O Fernando O Eduardo era um contador de causos, né? tem de tudo, né? Ele era um contador de história. Ele tem livro publicado, não sei se você sabe, Sei, sei, sei. histórias dele que são fantásticas, né? Ele É. era muito inteligente, né? Muito bem dotado, Bem-humorado todo o tempo, bem né? humorado, de bem com a vida, né? Exatamente. Renato, É, boa noite, meus colegas. Para mim é uma honra muito grande estar entrevistando, tendo essa oportunidade de entrevistar o doutor Abraão. A É bom pra gente completou nossa residência lá em Juiz de Fora com Marcos Bastos, Maurício Bara, mas a gente já ouvia falar dessa referência, né? Doutor Abraão como professor, como acadêmico, como gestor e, enfim, doutor Abraão é um ícone da nefrologia mineira.
E para mim hoje isso aí é uma honra, é uma satisfação muito grande poder estar entrevistando o doutor Abraão. A pergunta que eu queria fazer nesse momento, doutor Abraão, a Sociedade Mineira de Nefrologia é uma das regionais mais longevas da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Ela foi criada em 1963, sendo o primeiro presidente o doutor Alberto Palucci. E o senhor teve à frente da sociedade como presidente entre 1981 a 1983. Eu queria perguntar ao senhor quais eram os desafios e as conquistas que pôde experimentar nesse período frente à Sociedade Mineira de Nefrologia. Renato, aquilo era realmente o tiro de meta, né? Era o início da formação da especialidade, já com colegas se definindo pela especialidade, mas não foi uma época profícua do ponto de vista de hemodiálise, de transplantes renais. Nós estávamos nos dando os primeiros passos, incipientes, vamos dizer assim, né? Foi uma honra ser presidente da sociedade. A gente lançou várias ideias que proliferaram, principalmente e voltado sempre para as técnicas dialíticas, mas até hoje eu me lembro com prazer do tempo que eu presidi, durante os 2 anos que eu presidi a Sociedade Mineira de Nefrologia. É um prazer te ver também, Renato. Eu várias vezes estive em Juiz de Fora, como o Sebastião está lembrando, muita coisa na área de hipertensão. Eu era muito chamado para participar das mesas redondas, das conferências. Eu ia muito a Juiz de Fora. Até hoje eu sou muito amigo de vários colegas que lá permanecem até hoje. Mas é um prazer conversar com você e te receber ter sido tão bem recebido por você. Ô, Abrão, e você lembra de algum desafio que você enfrentou quando você foi primeiro eh, o coordenador como é que chama? Da Sociedade Mineira de Nefrologia, o primeiro presidente da Sociedade Mineira de Nefrologia, o período que você ficou, algum desafio que você lembra que foi um negócio assim que deu trabalho ou não? Deixa eu te contar o que me deu mais trabalho em toda a minha gestão como trabalhador na área, trabalhador braçal na área de nefrologia. Essa realmente é curiosa, porque aconteceu o seguinte: eu voltei de São Paulo com a ideia fixa de fazer transplante, porque eu assisti na clínica urológica, tinha até um colega meu, doutor Ladiston Magalhães da Rocha, que era de Belo Horizonte, estava lá na época, e o professor Zerbino fez o primeiro transplante renal em São Paulo. Eu fiquei fascinado com aquilo, ver uma pessoa recuperar-se de uma doença fatídica até então. Cheguei em Belo Horizonte e fui para a urologia, a convite do doutor Eduardo Távora. O Eduardo era o nefrologista na urologia, do Hospital das Clínicas da UFMG. E eu cismei que a gente ia fazer transplante e comecei a estimular o meu chefe, doutora Paris Silva de Assis, que era o chefe da urologia, para a gente fazer transplante. E vou te contar, precisava de ter coragem, porque eu levava cada esculacho. Abrão, para com essa ideia de transplante, nós temos coisa muito mais importante para fazer. Eu tenho doente aqui o dia inteiro, o ambulatório está cheio. Isso repetiu-se N vezes. Até que um dia ele vira para mim e fala: Abrão, cansei de você encher meu saco, vamos fazer transplante. Você vai fazer o seguinte para mim: você vai arrumar um cachorro, nós vamos operar o cachorro. Eu quero ter certeza de que a gente tem habilidade para fazer transplantar um rim, colocar artéria e veia nos lugares certos, ureter no lugar certo. Você arruma um cachorro que nós vamos operar. Arrumamos um cachorro e fomos para o biotério da Faculdade de Ciências Médicas fazer a cirurgia. Ele permitiu que eu montasse a equipe inteira. Doutor Eduardo Távora, doutor Ricardo Pereira de Souza, doutor Bercol, que era urologista, que era anestesista, doutor Adelson Mas Pereira, que era urologista, doutor Zé Silva. Juntamos o grupo inteiro e fizemos a cirurgia. A cirurgia correu muito bem. Até o anestesista participou, entubou o cachorro, tudo muito bonitinho.
O fato é que todo mundo se retirou, foi cada um para sua residência, eu fui embora também, e 2 ou 3 dias depois eu voltei na faculdade para saber como é que o cachorro estava. E eu tive a sombria notícia de que o cachorro tinha morrido de hidrofobia. O cachorro tinha raiva. Que isso? A equipe inteira, a equipe inteira teve que ser submetida a soro antirrábico durante 40 dias. E você pode imaginar o que a doutora Paris fez comigo. O que que ele fez com você? Ela queria me matar, né? Ele simplesmente me engoliu do grupo, me expulsar da escola. Olha o que ele arrumou. Eu falei que eu não queria fazer transplante, eu já vi. Você todo me encheu meu saco. Que coisa, hein? Mas eu tinha um coração muito grande, ele acabou perdoando esse entrevero que ocorreu e a gente andou a fazer transplante e formamos gente para Minas Gerais inteira para fazer transplante. Juiz de Fora, Divinópolis, em tudo quanto é canto. Mas Edson, esse é um caso realmente que tem um certo grau de ironia. é verdade. Edson, Doutor Abraão, Sim, queria saber a Edson. sua opinião sobre o xenotransplante. O senhor acha que é a solução? Pois é, durante um tempo eu achei que era. Quando eu estava no SNT, Edson, houve uma reunião na China e o governo brasileiro me selecionou para encaminhar para essa reunião lá. Essa reunião contou com pesquisadores de xenotransplante do mundo inteiro. Tinham pelo menos 50 pessoas, um hotel refinadíssimo, um auditório imenso, gigantesco, o ministro da Saúde da China, um negócio altamente sofisticado. E com os trabalhos que foram apresentados, eu tinha certeza, isso foi em 86, eu tinha certeza que dentro de uns 5 anos ia ter transplante para todo lado. Não foi o que aconteceu. Infelizmente, enquanto eu participei ativamente atuando na área de transplante, a gente não conseguiu realizar nenhum xenotransplante e, na realidade, quem estava fazendo xenotransplante não se mostrava tão animado. De maneira que agora eu já não estou mais na ativa, não sei qual é a situação atual em termos de perspectivas, mas durante o período em que eu militei na nefrologia, eu não via muita perspectiva, não. Apesar de estar extremamente motivado, eu não via com muita esperança, não. Muito obrigado. Tênia, Dobrão, falando um pouquinho ainda sobre o transplante, né? O senhor acompanhou muito a evolução do Serviço Nacional de Transplantes ao longo desses anos todos. É, quais as mudanças mais significativas o senhor observou ao longo da trajetória assim, no transplante? Eu te diria uma que, para mim, foi a mais importante de todas. Foi botar como prioridade absoluta seguir uma fila de transplante para doador cadavérico, com peso, inclusive, de sanções legais para quem descumprisse essa legislação. De todas as pequenas coisas que a gente fez durante os 2 anos que eu tive no SNT, essa definitivamente foi a mais importante. Embora a gente tenha ajudado pessoas do Brasil inteiro, o Hospital do Rim com Medina, eu tive a ocasião de dar um substancial apoio a eles quando um determinado período eles ficaram sem receber, correndo risco até de fechar o hospital. Então, houve pequenas coisas variadas para todos os lugares. Ajudamos muito o pessoal do Espírito Santo para fazer o serviço de diálise deles e de transplante. E para todos os lugares que gostariam de trabalhar na área de transplantes renais, a gente deu uma contribuição eficaz. Foram 2 anos que eu julguei muito produtivas, mas de todas, a mais importante para mim foi a obrigatoriedade de se seguir uma fila única para transplante com rins de doadores cadavéricos. Abrão, qual é nesse período que você estava lá, quem que era o presidente nessa época, o presidente do Brasil? Era o professor, era o doutor Lula, né? Luiz Era, Inácio Lula da Silva.
Ele era o presidente e a área de transplante estava ligada a uma área do Ministério que tratava simultaneamente de hemotransfusão, de medicina de urgência e de transplante renal. E quem coordenava essa área era o doutor Beltrame. Não sei se é de conhecimento de vocês, não era de meu conhecimento. Eu acho que ele está até hoje no Ministério, daqueles indivíduos que nasceram mesmo para seguir carreira Burocrático. burocrática, né? Ele me ajudou muito lá. Todas as ideias que eu tinha, ele apoiava, levava para o ministro. O ministro era extremamente cordial. Qualquer coisa que ele tinha que falar de transplante, ele chamava a gente para receber o embasamento adequado antes. Foi muito bom. Foi uma época boa. Foram 2 anos de muita gestão, de muito interesse pessoal meu. E a gente acha que nós tivemos boas realizações lá. Como é que você fazia? Toda a vida na época. E como é que Fazia. você fazia essa ponte? Belo Horizonte? Era Belo Horizonte e Sei lá, Brasília? eu presidia Ou você tudo. morou lá? Eu morei em Brasília. Morei numa daquelas pequenas residências que eles têm, mas eu morei lá durante 2 anos. E fiquei desesperado para voltar. Uma saudade imensa de Belo Horizonte, do Hospital das Clínicas, onde eu trabalhava, dos outros serviços onde eu trabalhei. E eles, a ameaça do, 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 do Ministério para você é muito grande. Olha, você está certeza que você está tomando essa decisão, que uma vez tomada, você não pode voltar aqui. Você nunca mais vai ser contratado pelo Ministério. Você fica até tremendo nas bases. Falei, poxa, será que eu estou tomando a decisão adequada? Mas eu tomei e não me arrependi, não. Eu estava precisando de voltar mesmo. 2 anos no SNT é ano toda a vida. É muito. É o Brasil inteiro trazendo problema para você, e nem sempre fáceis de solucionar. Alguns dependem de outras áreas do Ministério aos quais a gente acaba se correlacionando. Então, você ficava o dia inteiro andando no Ministério de um lugar para outro, tentando apagar a fogueira, mas era difícil. Não era fácil, não. Eu acho que eu deixei um legado interessante lá. E a sua filha seguiu o seu caminho, né? A Daniela ficou lá 2 anos também. É, seguiu muito bem, foi muito bem aceita e muito querida por todos. A gente lamentou a saída dela. Muito Ela é boa. muito qualificada e gosta muito da especialidade. Tanto que É. o filho também está fazendo nefrologia. Ah, Tá, é? Que bom. o Diogo está fazendo residência em nefrologia também. E como Então, é que eu você tive, influenciou eles a fazer nefrologia, Abrão? Quem? Como é que você influenciou eles a fazer nefrologia? Se eu te contar que eu não influenciei, é pura verdade. Eu não procurei influenciar. Decisões autônomas. Mas eu não influenciei mesmo, não. Foram decisões autônomas. Edson, A gente eu deixou, ia, a gente eu deixou, ia, talvez tenha motivado a eles próprios, né? eu ia você, tá? justamente emendar essa pergunta para saber. Nós vivemos assim numa gangorra de momentos em que várias pessoas escolhem a nefrologia. Aqui na Oeste tem sido assim. De vez em quando tem seis residentes, de vez em quando esse ano só vai ter um. Só tem algum conselho para dar, como convencer os alunos, né? Eu acho que é um convencimento, eu acho que é. Eu dou aula para alunos do quarto, quinto ano. Como é que a gente convence as pessoas a fazer nefrologia? Eu tenho 2 áreas de nefrologia que sempre fizeram com que eu pudesse motivar meus residentes. A área de hipertensão arterial, que traz muitos subsídios na área nossa de nefrologia, e a área de transplantação e diálise, que é a outra. Não é difícil motivar as pessoas. Se a gente tiver isso como meta, eu acho que não é difícil motivar, falando em diálise, falando em transplante e falando em hipertensão arterial. Eu acho que seriam os tópicos mais relevantes e que mais motivam as pessoas a não seguir. Imagino eu, Beto, não sei. Renato, Doutor Abrão, uma das coisas que eu aprendi com discípulos apaixonados pelo senhor, como Sérgio Aito, Fernando Eugênio, Fernando Lucas, que está aí do lado do senhor, é essa parte humana
no trato que o senhor tem, principalmente com os residentes, com os alunos, são realmente discípulos apaixonados e a gente acaba absorvendo essa admiração pela essa parte humana do senhor. Um desses discípulos do senhor, ex-residente, doutor Gilbran, lá de Lavras, ele me contou um episódio de um acidente automobilístico que ele sofrera em Salvador, numa cidade extremamente estranha, sem uma referência para ele se apoiar. Então, a família dele acionou o senhor e teve todo o apoio. O senhor lembra desse caso especificamente, doutor Abrão? Com detalhes, Renato, porque foi muito tocante. O Gilbran, que era um ótimo residente, modesto, simples, estudioso, dedicado, carismático, simplesmente andando numa rua em Salvador, acostumado com o interior de Minas, quando não existia um movimento de tráfego tão intenso, foi atropelado de uma maneira brutal e foi levado para o hospital em situação crítica. Como eu estava no Congresso e o Gilbrand, de alguma maneira, já tinha um vínculo pessoal comigo, eu me envolvi inteiramente. Eu larguei o Congresso para lá e me envolvi inteiramente com a sequência, porque aí envolveu família, tinha que trazer os pais de Belo Horizonte para lá. Os pais também não sabiam se locomover, não sabiam em que hospital ele estava. A gente teve que transferir ele de hospital, dada a gravidade das lesões que ele teve. Esse é um fato inesquecível da minha vida, porque eu me tornei um amigo eterno do Gilbran. A recuperação do Gilbran é uma das maiores gratificações que eu tenho na minha vida, porque foi muito bom ter um rapaz tão qualificado, tão bom de coração, tão bom estudante, tão dedicado a seus doentes. Ele continua sendo um indivíduo extremamente dedicado. O Gilbran é uma figura notável. Adoro o Gilbran. Tenho por ele a maior consideração e ele guarda por mim, como diz ele, o maior respeito e o maior carinho comigo também, o que é recíproco. Eu sou testemunha desse sentimento dele. Ele tinha me contado essa história. Eu também tive essa oportunidade de conversar com o senhor no Mercado Modelo, na ocasião de um congresso, sobre esse fato, esse episódio. E pedindo autorização ao Gilbran para trazer isso à tona nessa entrevista, ele se mostrou extremamente emocionado, fez questão de falar longamente a gratidão que ele tem pelo senhor, da importância definitiva que teve na vida dele, né? Na recuperação da saúde. Então, ele falou assim: ó, tira um tempinho da entrevista lá e manda meu grande abraço para o doutor Abraão. Então, tá entregue. Recebido, muito obrigado. Recíproco para ele também. Nós tivemos a oportunidade de ouvir as declarações dele, professor, e realmente nós temos certeza que quem ouviu se emocionou como ele tratou o senhor, né? E agora o senhor reciprocamente o descreve da mesma maneira, né? Quer dizer, uma amizade muito pura, né? Parabéns, professor. Obrigado, Edson. Abrão, uma das coisas que chama a atenção nesse caso é o seu envolvimento e a sua humanidade que aflora numa hora dessa, né? Largar o que faz, cuidar, isso é uma coisa que já era rara nessa época que aconteceu e hoje eu acho que é um pouco mais. Eu acho que esse humanismo que você traz nessa conversa, no jeito que você conta as coisas, chama a atenção. Eu acho que isso é uma coisa que você transmite em quem fica perto de você. Como é que você adquiriu essa coisa? Porque isso é muito difícil. Como é que foi isso? A gente conversou já com o médico, outros médicos, é aquele pitizento que dá piti no hospital, na sala, vendo residente, aquela coisa toda, e de repente a gente encontra uma pessoa completamente diferente, completamente humana, que sai do seu lugar, se locomove para ajudar uma pessoa. Como é que foi isso? Como é que isso foi construído? Eu acho que isso é a construção do médico em si, né, Sebastião? Eu acho que acaba sendo a própria razão
da determinação nossa de se tornar médicos, né? Que tomara que permaneça até hoje. Mas não houve fator especial a não ser a gratidão que eu tenho pelas pessoas com quem eu convivi, que é claro que elas foram os meus nortes, né? Quem balizou a minha formação médica foram as pessoas que eu citei, tipo o doutor Eduardo Távora, os residentes que foram citados aqui, Fernando, Sérgio, Gilbran, tantos outros, João Milton, tantos outros. Eu acho que talvez o carinho deles, o jeito deles trabalharem, estimula muito a gente também, né? Você acaba se sentindo que você está servindo de modelo para os outros e você procura fazer o melhor de si, tratar as pessoas educadamente, dedicar-se ao que você pode fazer em prol da saúde dos outros. Mas eu acho que a gente faz isso quase que levado por uma necessidade imperativa. Você tem que fazer isso. Se você não fizer isso, você está errado. Você tem que ter carinho, você tem que ter zelo, você tem que cuidar das pessoas com dedicação. E eu acho que a gente tem conseguido fazer isso na vida. Agora que eu estou desativado, que eu estou com pouca atividade na área médica, torcendo para que o Fernando seja o porta-bandeira daqui para frente das coisas que eu pude fazer. Mas eu acho que é isso, Sebastião. A mesma dedicação que a gente tem ao decidir, eu tenho certeza que você está no mesmo comboio que eu estou, a mesma dedicação que a gente tem para formar em medicina e dedicar tanto esforço para cuidar dos pacientes, eu acho que é isso que faz a gente ter como meta o bem-estar de outras pessoas. E é muito bom, né? Talvez Bom, transplante mexa tanto com a gente, porque você vê um indivíduo que passou 2, 3 anos em diálise, transplanta com um rim que às vezes é de cadáver, não é nem de doador vivo, e o indivíduo se recupera, pô, ele recupera ele e recupera você, que viu e acompanhou aquilo tudo. perfeito. É exatamente isso. Renato, É, no, doutor Abrão, a atuação do senhor vai muito além, né? É, do professor, da referência acadêmica. Nós tivemos agora experimentando esse documentário, né? Esse relato, esse episódio que mostra toda a parte é, do, 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 do- da pessoa humana, que é o doutor Abraão e tudo. Eu queria perguntar ao senhor em relação ao que é o que o senhor entende, vamos falar, como é que o senhor vê a nefrologia mineira no cenário nacional, o que é que o senhor viu de evolução do tempo que o senhor foi presidente da Sociedade Mineira, muitos colegas vieram, hoje nós somos quase 500 nefrologistas em Minas, o que é que você viu de evolução, de positivo e de negativo como sociedade, não sociedade constituída, Sociedade Mineira, a Sociedade Nefrológica de Minas Gerais. Entendi bem, Renato. Eu estou absolutamente de acordo com você. Quer dizer, houve uma chamada muito grande para a nossa especialidade, que há 10 anos era completamente diferente, não estimulava tanto os alunos como estão hoje, mas o estímulo foi muito grande. A Sociedade Mineira de Nefrologia hoje é uma das sociedades mais importantes do Brasil. Recentemente, eu recebi um telefonema de São Paulo, do doutor Medina, e a gente ficou talvez uma hora no telefone. E o tempo todo a gente exaltou o que tem acontecido com a nefrologia de Minas Gerais, em termos de formação de médicos, de residência, de procedimentos dialíticos, de procedimentos na área de transplante. Eu tenho a impressão que a gente pode marcar no calendário, talvez 15 anos para cá, a nefrologia tornou-se uma especialidade extremamente útil, produtiva e de qualidade, de uma qualidade vulgar. As residências estão aí para provar isso.
Divinópolis, Juiz de Fora, as outras cidades da Zona da Mata. Eu tenho a impressão que a gente tem um marcador, um balizador de uns 15 anos para cá. A nefrologia em Minas Gerais é destaque brasileiro, em comparação com o que tinha há 15 anos atrás, que foi a época que eu abandonei a minha carreira médica por idade já adequada, propícia para abandonar as atividades da gente. Mas eu acho que o progresso é inequívoco. Todo mundo sente isso, pelas reuniões, pelas apresentações de resultados de serviço, pela atração que tem para a residência. Conjunto da obra toda, eu acho que você tem razão. Eu acho que a gente tem hoje uma nefrologia que dá respeito, que honra a tradição de Minas Gerais no cenário brasileiro, certamente. Stênio? Ah, pois não. Edson. Eu entrei em contato com a Daniela aqui no meio da entrevista e ela mandou um recado aqui para o senhor, vamos ver se dá certo. Pai, parabéns. Parabéns pelo seu sucesso, fruto da sua dedicação, do seu compromisso, do seu empenho em fazer sempre o melhor por todos. Beijo. Deu para ouvir, não? Só de você mesmo podia partir isso, né? Muito obrigado, meu amigo. Mandou um recado para o senhor carinhoso. Amigo e irmão, né, Edson? É, Temos uma boa parte da nossa vida juntos, né? exatamente. E sempre com muito orgulho para mim, que eu sempre gostei tanto de você. Muito obrigado, é uma honra para mim. Pode ter certeza. Recíproca. Tobrão, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Olhar para a trajetória do senhor, né? Qual o legado o senhor gostaria de deixar para as futuras gerações de médicos, né? E eu queria que o senhor deixasse também uma mensagem para os jovens nefrologistas. Eu acho que na área de nefrologista, deixar mensagens carinhosas para os médicos não é muito difícil, porque a gente trata de um doente muito carente. Poucas especialidades médicas têm doentes tão carentes como os nefrologistas. Doentes com insuficiência renal, doentes com as nefropatias as mais variadas, inclusive no rol de doenças raras. Eu tenho a impressão que o legado é esse, é cuidar bem dos nossos pacientes, porque não é fácil cuidar de doente renal. Exige dedicação, exige carinho, e isso é importante. Se você não fizer isso, você não está cumprindo bem sua tarefa de médico especialista numa seara tão árdua como essa nossa. Brão, quando você chegou lá na Califórnia, como é que foi? Como é que foi essa chegada lá? Como é que foi essa ida para lá? Você enfrentou algum problema, alguma coisa, ou foi liso? Eu conheci todos os problemas, É, desde o café que eu derrubei no avião, um avião imenso, eu nunca tinha andado num avião daquele, derrubei o café, molhei tudo de café, tinha que chegar lá e tinha que me apresentar ao CLA, nem roupa limpa eu tinha mais. é Fui para o verdade. hospital, aí o CLA tem uma casa de hóspedes, que ela deixa você ficar alguns dias lá, até que você se defina na vida, para onde que você vai e o que que você vai fazer. Extremamente difícil. Comunicação em inglês, dificílima. Você sai daqui, eu tinha formação de inglês com o doutor Eduardo Távora, em vários locais onde a gente tentou aprender inglês a ponto de poder falar inglês correntemente. E o que aconteceu é o seguinte: o inglês que se fala corriqueiramente nos Estados Unidos é completamente diferente. Peguei a, peguei a enfermaria onde concentrava os doentes renais e antes que eu arrumasse um lugar para morar, eu peguei os prontuários para ver como é que era a apresentação dos casos. Eles escrevem monumentalmente nos prontuários. O prontuário americano é gigantesco, todos eles gigantescos. Mas eles descrevem com pormenores assim, insignificantes tudo que o doente apresenta, não só na área de doença renal, como na área de medicina interna em geral.
Bom, depois de alguns meses na casa de hóspedes, que é uma casinha simples, que fica no campus da universidade, eu arrumei um apartamento para morar. Esse apartamento estava sendo ocupado por um chileno, que também estava na área de nefrologia, tinha acabado o estágio dele, estava voltando para Santiago, e eu aluguei o apartamento dele, que foi até muito bom, porque já estava montado, então eu fiquei no apartamento desse indivíduo. Mas não é fácil, as coisas são muito difíceis. Você precisa de um carro, comprar um carro num país que você mal fala inglês era difícil, montar estrutura familiar, botar os alunos, os filhos em escolas, é difícil, é muito difícil. Agora, a atenção que eles têm com a gente é diferente da que o presidente atual deles tem. Eles são extremamente carinhosos com a gente, suprem todas as nossas dificuldades. E eu tinha dificuldade todo dia. Primeira noite de plantão, me chamaram às 2 horas da manhã para ir para o hospital. O Hospital da UCLA é o maior prédio dos Estados Unidos. Às 2 horas da manhã, eu fui atender doente que estava passando mal na enfermaria. Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou sair dessa? Chamei um colega, ele se prontificou a me acompanhar, e isso aconteceu o tempo todo. Toda vez que eu me deparava com um problema que eu julgava insolúvel, tinha sempre alguém para me ajudar, me dar uma força, me ajudar a resolver o problema. O Você chefe do ficou lá seguro, quanto tempo? eu fiquei 1 ano e pouco. O chefe era o Dr. Goldman. O Dr. Goldman, quando eu fui para lá, ele estava aqui no Brasil. Curiosamente, ele visitou a casa dos meus pais quando eu estava no serviço dele, nos Estados Unidos. Ele conheceu meu pai antes de eu o conhecer. Foi Que uma é coisa isso? interessante, né? A doutora Paris o levou lá em casa e ele ficou conhecendo meu pai. No dia que eu falei que eu ia embora, ele pegou uma pilha de prontuários e falou que, olha, eu estou com esses prontuários todos aqui, querendo fazer residência aqui. Se eu decidir por um deles, você perde o lugar. E você não vai ter outra oportunidade. Eu não sei por que você está querendo ir embora. O primeiro ano é sempre mais difícil, o segundo ano vai ser muito melhor. Você vai fazer muito mais laboratório, você já vai ter um diálogo com os pacientes muito melhor. Mas aí eu acho que eu pisei na bola e decidi com ele desse dia que eu ia querer voltar. Ele não acreditou, falou: não acredito que você está tomando essa decisão. Eu falei: não, estou sim. Mas foi errada, sabe, Sebastião? Eu tinha que ter ficado lá pelo menos mais uns 2 anos. Por que que você acha que foi errado? Porque eu tinha muito ainda a aprender, tinha muito que mexer em laboratório, tinha ambulatórios de doenças específicas, tinha ambulatório só de lúpus, tinha ambulatório só de glomerulopatia. A gente fazia biópsia de todo mundo. Os casos eram discutidos na patologia. Os patologistas eram sensacionais para desenvolver os casos que a gente levava nas reuniões. Ou seja, era um aprendizado de primeiríssima qualidade. Eu não podia ter largado tão cedo. Eu devia ter ficado um pouco mais lá. Que fosse um ano, mas pelo menos um ano eu tinha que ter ficado lá. Me Seu Abrão, arrependo até hoje. e você incentiva o pessoal aí? Você voltou incentivando o pessoal aí? Como é que foi? Sem dúvida nenhuma. Eu falo com todo mundo. A experiência que eu tive vale a pena repassar para os outros. Eu relato a minha história para todo mundo, com detalhes. O que a gente fazia lá era realmente maravilhoso. Você tinha serviço atuante de 7 da manhã às 7 da noite, os mais variados, ambulatórios os mais variados, doentes com mais variadas patologias internadas, transplante, diálise, doenças raras. Um ano é pouco para tanta coisa, Sebastião. A pessoa precisava de ficar um pouco mais lá, gerenciar um pouco mais as dificuldades. O Eu me senhor era arrependo casado, até o hoje. senhor era casado com quantos filhos? 4. Já tinha os quatro lá. Não, eu levei 3, porque um estava recém-nascido, um ficou, 3 foram comigo. Entendi. É um Até nisso, desafio. ótimos, né? Você coloca no colégio no mesmo dia. Não tem nenhum problema, são matriculados, você não tem que pagar nada, eles suprem de tudo
inclusive alimentação. É um país que oferece algumas peculiaridades que nos deixam invejosos, sabe? Sem Os dúvida. brasileiros até hoje só adoram qualquer coisa que diga respeito aos Estados Unidos, eles têm uma memória do que passaram lá muito boa. Tanto que voltaram depois para fazer o college na casa de conhecidos que eu adquiri durante o período da diálise. As enfermeiras da diálise ficaram muito minhas amigas, receberam meus filhos posteriormente para ficar com eles. É como eu estou te falando, é um povo interessante. Eles são muito, eu não sei se eles são muito francos, muito sinceros, muito simples. As pessoas com quem a gente convive na área de enfermagem te respeitam ao extremo. Você é médico, eles são enfermeiros, então o seu papel é muito superior ao deles. Te respeitam para qualquer coisa, não tomam uma decisão sem te consultar. Me lembro Abraão, com minhas pode memórias falar. são boas de lá. Gostei muito de lá. Abraão, e deixa eu te perguntar. O Távora foi presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia uma época. Não lembro Pô, bem. Por que que você nunca se interessou por esse lado? Sebastião, aí é simples de falar, porque o Eduardo queria. O Oswaldo Ramos queria me chamar para presidente, mas eu virei para ele e falei, mas o Eduardo está querendo e eu não estou querendo. E o Eduardo queria muito. Então, eu acho que eu fiz uma, tomei uma atitude extremamente, de extrema amizade com o Eduardo, e ele gostou muito e foi muito bem sucedido lá como durante o período que ele foi presidente da SBN. E você não quis ir Daí por fazer eu uma tenho outros campanha. rumos. E como eu descrevi aqui, eu me envolvi com tantas outras coisas que eu preferi apoiar as pessoas que ficaram na sucessão como presidentes e que Porque são Minas, parece que só teve ele, né? Como presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, teve, mas eu não estou lembrado. nem mais um, nem Só mais ele. um. Só o Só ele. Eduardo. Mineiro Paulucci foi presidente. Quem? Doutor Paulucci foi um dos primeiros presidentes. Não foi, Não, doutor o Paulucci? Paulucci, na minha ótica, Ah, ele foi o primeiro a fazer residência, pós-graduação em São Paulo. Mas presidente, eu não sei se foi, não. Foi, Edson? Eu acho eu que acho não, que Edson. foi. Acho que não foi, não. Tem a Eu lista acho dos que foi. presidentes aqui. Eu acho que É, tem mais um Mineiros, mas não é exatamente. Não, não foi, não. não foi, não. Eu, não, Não, acho que foi Foi, só não. o Távora mesmo. eu teria lembrado disso. Não foi, não. Não foi, não. Foi, Pois não. é. Tem a lista dos presidentes aqui, não foi, não. O doutor Paulucci, eu tenho o livro dele. Uma das pessoas que me fez fazer nefrologia foi o doutor Paulucci, que ele tem, o senhor escreve, inclusive, o capítulo de hipertensão arterial no primeiro livro dele. O primeiro Exatamente. livro de nefrologia organizado com as principais síndromes nefrológicas, né? É um Olha, livro verdinho de 77. Eu ganhei eu ele vou de lembrar. presente de um japonês que não queria fazer nefrologia. Quando eu vi aquilo ali tudo organizado, eu fiquei apaixonado, junto com a nefrologia, claro. Mas é o primeiro livro organizado de nefrologia do Brasil, é o livro do Dr. Paulucci, e o senhor tem o capítulo de hipertensão arterial, estou certo? Tá certo. E o Paulo merece um carinho especial. Além É. de ótimo desenhista, poeta, desenhista Edson, de bico de pena, fazia coisas maravilhosas. Até hoje, na sala que ele frequentava do Hospital das Clínicas, tem pequenos quadrinhos dele lá nos quadros. Além de ter uma bondade intrínseca impressionante. Uma pessoa bondosa, só. Ele, Cuidava de ele tem todo no mundo. livro No livro dele, no capítulo de infecção urinária, ele tem a diminuição progressiva da função renal e ele coloca assim, um paraquedas, um helicóptero, Tá levantando, vendo? como o senhor falou, levantando a pessoa quando ela está lá já com insuficiência renal Tá terminal, né? vendo? O helicóptero levantando a pessoa, voltando à função renal normal, né? Quer dizer, de um didatismo espetacular. Né? Ele, quando vi aquilo a primeira vez, Todo, espetacular. todo, Esse todo livro mundo é, gosta do Paulo é Luiz. lindo. É, livro é Esse é lindo. Eu muito tenho uma foto dele, não conheci, mas ainda consegui receber uma foto dele que eu guardo com carinho aqui.
Eu também guardo muito carinho dele, guardo muito do Paulus. Abrão, como é que você, essa relação Rio, São Paulo e Belo Horizonte na nefrologia, isso teve essa conexão com o Oswaldo lá em São Paulo, o Landman no Rio, se não me engano, é na mesma faixa, na mesma época, e havia uma conexão, uma interação com essas outras sociedades na época que... Essa é mais precoce, né, Sebastião? Essa que eu te falei, o serviço do professor Decour, tinha o Magaldi na área renal, e o Magaldi já tinha feito pós-graduação de um colega de Juiz de Fora, que era o Fernando Bara, né, Rogério? Renato. Rogério Braugat, Maurício Bara. Maurício Bara. O Maurício foi o precursor. Depois do Maurício foi o Eduardo, que também ficou lá um período. Depois fui eu. E seguiram-se outras pessoas. Acabou que o Magaldi falava, isso aqui parece filial de Minas Gerais. Todo ano tem mineiro aqui. Aí, para desmenti-lo, foi um pernambucano para lá, o Eleônidas Vasconcelos, com quem eu convivi e gostava muito. Uma cabeça premiada. Já ouviram falar nessa pessoa? Eleônidas Não, Vasconcelos? não, Chegou a não falar, não? lembro, não Era um lembro. pernambucano, sabe, Sebastião? Mas de bem dotado, de cabeça muito boa, extremamente inteligente. O período que eu fiquei lá, tirando o Magaldi, ele foi meu professor. Não tinha residência, você tinha que grudar em alguém e sugar o máximo. E o Magaldi era na Escola Paulista de Medicina, não é? Olha, É. pô, eu conheci no Hospital das Clínicas, né? Mas então ele era da USP. É da Ele era USP. do Magaldi era USP. Magaldi era USP, USP. Eu trabalhei com ele, né? certo. Ele teve um problema sério com o filho durante a Revolução, né? O filho era esquerdista, foi preso. Ele teve problemas muito sérios com o filho dele. Foi espancado, teve. A história é grande. História difícil. Chorava. Que... E no tempo da Revolução. Abraão, e saudade, você tem muitas, ou qual a Eu maior tenho. saudade, assim, tirando o aspecto familiar, que a gente tem sempre saudade das crianças, quando era pequeno, essa coisa, mas assim, profissionalmente, qual a saudade que você tem quando para lembrar? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, foi o orgulho que eu tive em participar tão ativamente da nefrologia, da urologia do Hospital das Clínicas. Era nefrologia, né? Juntas, né? Eu tenho muita saudade. Era muito bom. A gente tinha um convívio muito íntimo com a urologia, as pessoas eram muito amigas da gente e elas participavam de tudo, né? Dos transplantes, da diálise, das cirurgias urológicas que a gente, de alguma maneira, era chamado para contribuir. Eu tenho muita saudade do Hospital das Clínicas. Como eu tenho da estada minha nos Estados Unidos, né? Agora, os Hospital das Clínicas realmente foi a minha mãe e meu pai, né? Foi onde eu tive toda a minha formação. Não dá para esquecer. E você foi para lá depois que formou, como é que foi isso aí? Você terminou? Formei. Eu fui para São Paulo, de São Paulo eu vim para Belo Horizonte, juntei com o Eduardo, que já frequentava a urologia através do professor Aparício Silva de Assis. E através do Eduardo é que eu acabei me ligando definitivamente à nefrologia. Entendi. Você conheceu bem o Eduardo? Conheci, eu entrevistei ele. Fui lá na Então, casa dele, fui na casa dele entrevistar ele lá para Média Online, não sei se você lembra. lembro, lógico que eu lembro. Então, eu entrevistei ele, mas a gente mais ria do que É, entrevistava, porque ele é um gozador. era, contava a casa, a gente tinha que desligar o gravador para poder para parar para rir, porque a fita era pouca, então, Não mas tinha foi tempo uma, ruim nessa versão. Não tinha foi, tempo ruim. exato. Tem Ele uma pergunta pessoal aqui, doutor Abrão. Disseram que o senhor é um atleticano doente, é verdade, não? é, Mas isso não tem a menor dúvida, né, Edson? Essa paixão está no peito desde que eu nasci.
E passou para o Fernando, né? Que o Fernando também era. Fernando, ai dele que não fosse. Aqui do meu lado tem cadeira cativa da nova Arena do Galo, É, ele falou, ele falou, ele falou, atleticano de ele falou. quatro estrelas. O Abrão, o Medina conta uma história que ele foi ver o São Paulo jogar lá no Morumbi. Cara, um tempo chuvoso, umas quatro, tava assim, horrível o tempo. Ele chega lá, ele senta lá, tinha uma meia dúzia de pessoas, era um jogo oficial, tinha uma meia dúzia de pessoas no campo e quem estava lá era o Oswaldo Ramos. A Oswaldo estava lá, Oswaldo, fanático São pelo São Paulo. Paulo. Você está no Maravilha. mesmo time assim de bar de chuva ou não? Não, não sou. Eu não fui desse tipo. Eu sou mais do tipo acomodado. É. Mas sabe a classificação, sabe como é que tá, sabe tudo. Isso. Você Acompanha tudo, acompanha, você acompanha até hoje. tudo, tudo. Tudo. E como é que ele está? Fernando, Como é que ele Fernando está tem na tabela hoje? como? Como é que ele está na tabela hoje? Está decidindo aí o Campeonato Mineiro. É, Vai decidir o Campeonato Mineiro. Talvez ganhe outra vez. Está é. na sexto título, talvez vá para o sétimo. Doutor Abrão, a gente Sim, sempre viu a história do senhor ligado a Belo Horizonte, esses estágios no exterior, São Paulo, o senhor tem uma vida marcante lá, sobre a relação com o interior, Minas interior. O senhor tem esse vínculo também? eu tive Ou é- durante muito tempo. É aquele tempo que você está começando a nefrologia, puxando os residentes para te seguir. Eu dava aula em tudo quanto é lugar. Eu vivia no interior de Minas, Uberlândia, Montes Claros, Juiz de Fora, Varginha. Mas eu tive uma vida muito intensa com o interior de Minas. Não tem hoje mais que eu estou realmente numa fase já de franco ocaso, então eu não tenho mais, mas eu tive o meu vínculo com o interior de Minas é muito grande. Os residentes, quase todos eram mesmo estão do interior, e até hoje a memória que eu guardo deles é eternamente gratificante. Aliás, pouca coisa acontece na sua vida a mais do que a gratificação dos residentes por você. É uma, é uma, é um carinho, é uma ternura inexplicável. Até hoje, quando eu vejo alguém que foi à residência comigo, a pessoa vem, abraça, lembra alguma coisa que a gente conviveu juntos. Mas eu tive uma convivência extremamente útil, grande, viva com o interior de Minas. Abrão, e qual que é a sua rotina hoje? Muito triste, viu, Sebastião? Muito triste. Como? Porque eu estou muito isolado. Eu moro num bairro em Belo Horizonte que é muito distante do centro, Buritis. Então eu leio muito, que é o que me ocupa mais meu tempo, mas eu tenho pouco convívio. Pacientes é um por mês que eu vejo, aqueles pacientes antigos que não abrem mão de você de jeito nenhum, um, dois por mês eu vejo. Mas é uma vida muito simples e muito triste, muito solitária, para te definir claramente. Ela é muito limitada em termos de convívio pessoal. Daniela em Brasília, dois no Rio. O que está em Belo Horizonte tem uma atividade de tecnologia de informação que não deixa tempo vago. Então você está sempre muito sozinho. Você Então, mora sozinho, Abrão? sozinho, totalmente sozinho. Essa pergunta, inclusive, me toca muito, porque eu não estou feliz com a minha vida. Viver sozinho, completamente isolado, não é legal. É, verdade. Estou empregado duas vezes por semana, preparo algumas refeições, arrumo a casa, lavo a roupa e vai embora. 1 hora da tarde vai embora, aí acabou. Você só vai ver ela de novo daí a 5 dias. Os filhos você não vê, então a gente fica muito pelo telefone. Entendi. Mas não é uma vida muito agradável, não. É, né? Ainda mais você, né, que era extremamente relacionado, Exatamente. que raramente te via sozinho aí, né?
Você chegou a conhecer o Gladstone, não? O Gladstone? urologista? Gladstone. Não, não, não. Não conheci. Porque Por o quê? Gladstone, quando eu estava em São Paulo, o ano que eu fiquei lá, ele também estava lá na urologia. E o Gladstone é o irmão que eu não tinha, que eu não tive e que convivia muito comigo. Foi arrumar de morrer uns 6 meses atrás, me largou sozinho, É. decidiu morrer, foi embora. Essas Mas coisas sente, era uma né? pessoa muito querida minha. Pois é. É isso aí. Mas e você lê, você faz umas consultas, você vai até consultório, você tem consultório? Sabe por que que eu vou no consultório? Para sair de casa. Não é para atender doente, não, porque hoje teve um, por exemplo. Talvez na semana que vem tenha outro. Mas o fato de sair de casa me leva ao banco, me leva a um shopping, uma coisa assim, para você sair de casa. Eu faço isso pelo menos 2 vezes por semana. Para não dizer que eu fico totalmente isolado, 2 vezes por semana eu faço isso. Eu saio de casa. Vem ver o Fernando, dá um abraço no Fernando. Esse tipo de coisa. Sai, faz alguma coisa. Vai ver outra pessoa. Isso faz Entendi, um bem danado. entendi. Doutor Abrão, Sim, no dia, entre o dia 22 a 24 de maio, nós estaremos realizando o 16º Congresso Mineiro de Nefrologia, coisa coisa que boa. vem sendo construída desde a época que o senhor foi presidente. O Sim, Fernando, que está aí do lado do senhor, é da nossa diretoria, da nossa comissão organizadora. Se o sim. senhor tiver disposição, o senhor é nosso convidado de honra para ir nesse congresso, para o senhor ver é, esse movimento tão bacana que o senhor faz parte dessa história. Vai Então, ser vai ser na cidade de Tiradentes. Tiradentes. Eu Vai ser uma vou, honra muito grande para recebê-lo lá. assim que eu receber a comunicação, faço uma reserva e vou lá. Vou conviver com vocês pelo menos 2 dias. E o ano que vem tem o brasileiro de nefrologia aí, né? Esse é o pesado, né, Edson? Hein? Esse é Tem o Esse grande. aí brasileiro vai de ser em Belo nefrologia. Horizonte, né? Em Belo Horizonte aí, em 2026, né? Quem que vai Isso. presidir? É isso aí. Muito bem. Nós estamos caminhando para o encerramento, doutor Abrão Salomão. E a entrevista com o senhor, eu acho que foi uma das mais emocionantes que nós já tivemos até agora. O senhor falou muito de coração aberto com a gente, e a gente tira muita lição de tudo que o senhor disse aí, e foi uma honra muito grande conversar essa 1h15 com o senhor e desejar para o senhor toda a saúde e tranquilidade do mundo que possa ter, porque o senhor é uma pessoa que merece. Eu vou passar a palavra para o Stênio, se ele quiser se despedir, e deixar a última palavra com o senhor. Stênio. Abraão, muito obrigado pela presença. Para mim, como eu falei, foi uma honra e foi realmente uma hora aqui de aprendizado. Gostaria de poder conversar muito mais com o senhor para aprender tudo que o senhor tem para passar, principalmente essa lição que é muito difícil a gente encontrar hoje na medicina, essa lição de empatia que está tão perdida ultimamente, né? Então, realmente foi emocionante a entrevista. Muito obrigado. Eu deixo um abraço aqui do Sérgio e do Yoshimi, que, como eu falei, sempre lembram do senhor com um carinho muito grande. Muito obrigado, viu, doutor Brown? Queria agradecer, né, a honra do convite. É claro que isso não é palavras ditas ao léu, mas é que realmente a gente fica extremamente honrado de ser lembrado por pessoas tão queridas como as que hoje me entrevistaram. Tomara que a gente tenha saído daqui com ideias boas na cabeça e feliz de ter tido esse contato durante 1 hora. Muito obrigado, um abração para todo mundo. Sebastião, Edson, meu irmão, Obrigado. Uma honra para mim, professor. Fernando, que está aqui ao meu lado o tempo todo.
Tá bom. Fernando? Fernando tá por aí? Aqui, Estou aqui, Ó, Tião. põe o rosto aí, ué, porque depois precisa aparecer um pouquinho, né? O responsável aí pela tecnologia. E com o meu mestre. É, Obrigado, gostei, Fernando. viu? Acho que foi uma entrevista bem suave e muito emocionante. Obrigado, Salão. Maravilhoso. Muito obrigado. Quer falar alguma coisa, Edson? Para Não, finalizar, o Renato queria, também, os eu dois que estão queria, falando. queria deixar também minha extrema satisfação, né? Você começou lá em 98, 99 com essas entrevistas, depois a gente conseguiu reavivar a ideia do museu e ter essa oportunidade ímpar, né, de conversar com o professor Abraão, uma pessoa que, como eu disse desde o começo, eu tenho extremo carinho, respeito, né, a maneira que ele me tratou, né, desde a gente um garoto, né, recém-formado, e quando você vê um ícone da nefrologia, ver essas pessoas te tratarem com muita educação, com muito respeito. Isso é um exemplo para mim, professor. Muito obrigado. obrigado, irmão. Renato, terminando. Não, eu acho que primeiro parabenizar né, o Edson, o Renê, o Sebastião pelo Museu Virtual da Nefrologia e que nos dê essa oportunidade, por exemplo, de ouvir pessoas tão importantes como o doutor Abraão hoje. Realmente foi uma entrevista emocionante, como diz o Sebastião, de coração aberto, com muita sinceridade. Para mim, foi uma grande honra participar dessa mesa de entrevistadores. Obrigado. Tá bom? E a gente termina aqui Então, professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. O Fernando, você quer falar alguma coisa? Então, rapidinho, parabéns a todos aí, novamente, pela iniciativa. Estou aqui com meu mestre, o doutor Abrão foi uma das pessoas mais importantes da minha vida. Ele, com muita generosidade, quando ainda nem me conhecia, me acolheu no Hospital das Clínicas, após um jantar na casa dele, no qual ele me convidou para substituí-lo. Aquilo foi uma responsabilidade imensa e essa responsabilidade se transformou numa amizade. Dr. Abrão é uma figura extremamente, é uma referência que eu sempre carreguei e vou sempre carregar. Porque não foi só do professor, né? Foi do homem, com a pessoa com quem eu convivi muito de perto. Então, estar aqui do lado dele agora, para mim, é muito representativo e eu posso dizer sem nenhum medo de errar, que Dr. Abrão ele influenciou a vida de muitos, como influenciou a minha, sabe, tio? Minha vida certamente não teria sido a mesma sem esse encontro, né? Bendito o momento que eu cruzei o caminho desse mestre, que mudou para sempre minha vida. E a ele eu vou ser sempre muito grato. Obrigado, Fernando. Ok. Fernando, você sai com a missão, não sei se é missão impossível, Abraão em Tiradentes, hein, Fernando? Antes dessa vai ter uma outra, que é levar ele para assistir um jogo do Galo lá na cadeira cativa. Aí depois vai ao Congresso. Perfeito. Estênio, você consegue encerrar aí? Você que está na tecnologia? Sim, é só a gente sair aqui e já tá tranquilo, seu Sebastião. Tá bom. Boa noite a todos. Obrigado. Prazer. Pronto, abraço. Foi prazer te ver. Sebastião, você é muito querido, você sabe disso, né, cara? Obrigado, Abraão. Abraço de coração, te desejo tudo de melhor na vida. Você é muito gente fina. Muito obrigado. Obrigado, Abraão. Você que é. Um abração.